Bom dia, turma do 8º ano. Hoje nós vamos dar início, ao nosso módulo 2, mas nós não vamos ter um assunto assim, vamos dizer assim, uma novidade, mas apenas um fortalecimento de conteúdo que nós já estudamos. Nós já estudamos vozes verbais e no módulo 2 ele vai intensificar a diferença da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. No módulo 2, na página 18, vai nos trazer essa diferença da voz passiva analítica e da voz passiva sintética. Então, por que é importante esse retorno, essa revisão? Porque se tiver ficado alguma dúvida da aula anterior, quanto à separação ou identificar a voz passiva analítica para a voz passiva sintética, agora, nesta aula, você vai poder tirar essa dúvida e separar quando é que a voz passiva é analítica e quando a voz passiva é sintética. Então, vamos começar a fazer essa diferenciação. A voz passiva analítica é usada para indicar que o sujeito da oração sofre ação verbal. Ora, nós já estamos dizendo assim, voz passiva. O que é passivo? Ele não pratica, mas ele vai passar a receber. Nesse tipo de voz passiva, a ação não é praticada pelo sujeito. Ela vai ser praticada pelo agente da passiva, porque o sujeito é paciente, ele vai receber a ação. Nós vamos aqui olhar alguns exemplos para fortalecer o nosso conceito. Este cartaz foi realizado pela turma da Tatiana. Veja bem que o sujeito desta oração é este cartaz. Nós temos aí uma locução verbal, foi, o verbo ser, realizado, o verbo principal no particípio, que essa é a regra, né? O verbo ser mais o verbo principal no particípio. Aí, pela turma da Tatiana, eu tenho aqui o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Aquele que pratica a ação quando o sujeito é paciente. Então, nós temos aqui o verbo na voz passiva analítica. Meu carro velho foi comprado pelo meu primo. Veja bem o sujeito, meu carro velho. Locução verbal, foi comprado. O agente da passiva, pelo meu primo. Por quê? Porque o meu carro velho, ele não se comprou, ele sofreu a ação de ser comprado. E quem praticou essa ação? Pelo meu primo. Então, pelo meu primo é considerado o agente da passiva, aquele que executa a ação expressa pelo verbo. A última fatia do bolo foi comida por mim. Outro exemplo de voz passiva analítica. Veja que nós temos novamente o verbo ser, mais o particípio do verbo comer, por mim, o agente da passiva, aquele que realiza a ação. Os diplomas foram entregues pelo diretor. Veja bem, os diplomas sofreram a ação de serem entregues. Eles não se entregaram. Então, se eu quisesse colocar essa oração na voz ativa, ficaria: o diretor entregou os diplomas. Então, o diretor entregou os diplomas. Ficaria na voz ativa. Por quê? Porque agora o sujeito é o diretor, entregou, quem realizou a ação foi o diretor, e diploma seria objeto direto do verbo entregar. Estes candidatos foram enviados por você. Quem é o sujeito? Estes candidatos. Olha a locução, foram enviados. Veja bem, os candidatos foram enviados por alguém, eles não se enviaram. Então, nós temos aqui um exemplo de voz passiva analítica.
E por você, nós temos aqui o agente da passiva, quem praticou a ação expressa pelo verbo. Na voz passiva sintética, qual é a diferença? Ela é usada para indicar que o sujeito da oração sofre também a ação verbal. Mas, nesse tipo de construção, não aparece o agente da passiva, não existe o agente da passiva. Vocês lembram da aula anterior que existia uma regra que na voz passiva sintética o verbo pode aparecer na terceira pessoa do singular, aluga-se, ou na terceira pessoa do plural, acompanhado da partícula apassivadora se. E o que é interessante? Aqui não aparece o agente da passiva, certo? O agente da passiva só vai aparecer na voz passiva analítica. Vamos rever aqui uns exemplos para deixar mais claro. Vendem-se casas restauradas. Olha aqui o verbo vender na terceira pessoa do plural, a partícula apassivadora se, casas restauradas. Veja que casa restaurada está no plural. Então, o verbo está concordando com ela. Aumentou-se o preço dos ovos de chocolate. Aumentou-se, preço. Então, está na terceira pessoa do singular. Fez-se a receita de pudim de pão. Verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula apassivadora. Leram-se as obras de Machado de Assis. Observem aqui, leram. Verbo na terceira pessoa do plural, mais a partícula apassivadora se. Então, neste caso aqui, em todos os exemplos, eu tenho voz passiva sintética. Por quê? Porque o verbo está na terceira pessoa do singular ou do plural, acompanhado da partícula passivadora, e ele faz concordância com o sujeito. Agora, nós vamos aprender a diferenciar quando o se é uma partícula passivadora e quando é índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque às vezes pode vir uma dúvida. Quando é que eu sei que ele é partícula passivadora? Quando é que eu sei que ele é apenas um índice de indeterminação do sujeito? Olha, para fazer a distinção, a regrinha é fácil. Ou seja, é interessante que você aprenda esta regra. Basta você olhar quem? O verbo da oração. Se ele estiver no singular e for um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo, um verbo de ligação, haverá sujeito indeterminado. Ou seja, na oração não se pode determinar o sujeito. Então, nesse caso, por isso que é chamado índice de indeterminação do sujeito. Como se vê a seguir no exemplo, precisa-se de atendentes. Veja bem, precisa-se de atendentes. Veja que esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito. Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, o verbo precisar é verbo transitivo indireto. Se ele for verbo transitivo indireto, eu já sei que o se não pode ser um pronome, uma partícula passivadora. Por quê? Porque ela só vai aparecer no verbo transitivo direto. Certo? Ou então no verbo transitivo direto e indireto. Quando for verbo transitivo indireto, quando for verbo de ligação, quando for verbo intransitivo, eu já vou identificar que ali eu não tenho uma partícula passivadora e sim um índice de indeterminação do sujeito. Eu sei que é um pouco complicado,
mas dá de nós entendermos direitinho, certo? Vamos ver aqui esses exemplos aqui. Quando o se é partícula apassivadora. Nós vimos quando ele é índice de determinação do sujeito. Agora nós vamos ver quando ele é uma partícula apassivadora. O pronome apassivador, partícula apassivadora, ocorre quando o verbo é transitivo direto, lembra? Ou transitivo direto e indireto, que nós chamamos também bitransitivo. O verbo concorda com o sujeito paciente e pode ficar assim, no singular ou no plural. Olha o exemplo. Não se viam antigamente tantos universitários estudiosos. Não se viam. Olha que esse se é uma partícula apassivadora ou um pronome apassivador. O verbo está na terceira pessoa do plural. Não se via. Quem não vê, não vê algo. Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto. Tantos universitários estudiosos não eram vistos antigamente. Isso trazendo para a voz passiva agora analítica, né? Ele transformou. Note que o sujeito, tantos universitários estudiosos, está no plural. Portanto, o verbo deve ficar no plural para concordar com o sujeito. Pede-se silêncio durante o discurso do professor de português. Ó, pede-se. Quem pede, pede alguma coisa. Verbo na terceira pessoa do singular. Ele é um verbo transitivo direto. Então, esse se aqui não é um índice de indeterminação do sujeito, mas uma partícula apassivadora. Vamos agora ver alguns exemplos. Índice de indeterminação do sujeito. Olha aqui. Fala-se muito em novas tecnologias. Lembra que o verbo falar é um verbo intransitivo. Então, aqui já está de cara dizendo que esse se não pode ser um pronome apassivador, mas ele é um índice de indeterminação do sujeito. Porque fala-se. Quem faz essa ação de falar? Não está identificado o sujeito. Então, é um exemplo de indeterminação do sujeito. Precisa-se de pessoas com atitude. Olha o verbo precisar. Vamos classificar ele. Verbo transitivo indireto. Então, não tem como ser uma partícula apassivadora, e sim um índice de indeterminação do sujeito. Confia-se nas pessoas. Olha o verbo confiar. Quem confia, confia em algo. Então, confiar é um verbo transitivo indireto. Então, esse se não pode ser um pronome apassivador. Ele só pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Já a partícula apassivadora, que vai aparecer na voz passiva sintética, nós vamos ter dois tipos de verbo. Ou verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto. Comeu-se o bolo. Veja bem, comeu-se, quem come, come alguma coisa. Então, veja bem que aqui nós temos o verbo comer, verbo transitivo direto. Então, esse se é um pronome apassivador e eu tenho aqui voz passiva analítica. Ou, desculpem, voz passiva sintética. Comeram-se o bolo e os brigadeiros. Vejam que aqui o verbo já está na terceira pessoa do plural.
Lembre que a voz passiva sintética, ela concorda com o sujeito. Então, nós temos aqui bolo e brigadeiros. Então, é comeram-se. Verbo transitivo direto, partícula apassivadora. Estragou-se o papel. Estragou-se o quê? Verbo transitivo direto. Então, eu tenho aqui uma partícula apassivadora, um pronome apassivador, e essa oração está na voz passiva sintética. Estragaram-se o papel e as tintas. Vejam que agora foi para a terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito. Então, aqui eu tenho partícula apassivadora. Você está entendendo? Que nesta aula você pôde separar ou entender qual é a diferença do se enquanto índice de indeterminação do sujeito e quando ele é partícula passivadora. Para isso, eu vou precisar de conhecimentos de aulas anteriores, quando você aprendeu a identificar a transitividade do verbo. Então, para você diferenciar se é o índice de indeterminação do sujeito, se é uma partícula passivadora, você vai precisar do conteúdo de transitividade. Você vai ter que saber o que é um verbo intransitivo, o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um verbo transitivo direto e indireto e um verbo de ligação. Porque toda vez que aparecer a partícula se acompanhado de um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, nós vamos ter voz passiva sintética. Se aparecer o verbo intransitivo ou o verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação, nós vamos ter não mais uma partícula passivadora, mas o se vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, nessas orações não haverá sujeito. Na voz passiva sintética aparece o sujeito, não aparece o agente da passiva. Então, eu espero que tenha ficado bem claro a diferença entre índice de indeterminação do sujeito para partícula apassivadora. É muito importante que você tenha feito essa diferença, que você saiba identificar. Porque a partícula passivadora vai aparecer na voz passiva sintética. E o índice de indeterminação do sujeito, ele vai aparecer em oração que não tem sujeito. E o sujeito fica indeterminado. Chegamos ao final da nossa aula. A agenda de hoje é língua portuguesa, a página 92 e 96, ainda do módulo 1, que é finalizando. E dessa aula de hoje, do módulo 2, nós temos a página 18 a 23, certo? Então, qualquer dúvida, eu vou estar online durante até 11h30, aguardando vocês com as dúvidas. Caso tenha dúvida, faça a pergunta no grupo de alunos. Se não se sentir à vontade, vá lá no meu PV, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Na quarta-feira faremos a live para corrigir a atividade e você poder tirar suas dúvidas referente à aula, certo? Então, boa aula, continue se cuidando, que Deus continue guardando vocês e vossas famílias e até breve.